Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta a mais uma edição do programa Despertar Espírita, esse nosso momento de estudo, de abordagem da doutrina espírita através dos vários temas. E, claro, todos os temas ligados ao nosso momento, porque todos são temas, são perguntas, são questionamentos muito atuais. Alguns até bastante atuais, como o tema que nós vamos focalizar na edição de hoje do Despertar Espírita, mais uma vez sempre aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, a sua companhia. A visão espírita sobre os desastres, sobre os flagelos, sobre as tragédias naturais. Como é que a doutrina espírita encara esses fenômenos, Jorge Brandão? Bom, agradecemos a todos, né, que nos acompanham, e estamos gravando esse programa bem no momento que está acontecendo todas essas enchentes, essas transformações, né, esses flagelos aí, e que está atingindo a todos nós. Então, a gente veio aqui para, à luz da doutrina espírita, tentar explicar um pouco, né, porque a doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita não é anestesiar a dor, mas através do esclarecimento, né, nos confortar, nos iluminar, fazer com que a gente compreenda coisas que parecem até incompreensíveis, né, como o caso desse flagelo. Então nós abrimos aqui com a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um compêndio, né, que traz esclarecimento de todas as questões que afligem o homem. E aqui, no capítulo 6, a lei de destruição e nos flagelos destruidores, nós vamos encontrar algumas respostas aqui que podem nos trazer luz para tudo isso, né? Então, quando Kardec faz a pergunta, por que Deus permite que a humanidade seja atingida pelos flagelos destruidores, né? O Espírito da Verdade, a pleiade do Espírito da Verdade nos responde: para fazê-la avançar mais depressa, né? A gente vê o espírito de solidariedade, né, que nos comove, de tantos irmãos, tantas pessoas trabalhando, né, dia e noite, pessoas que perderam tudo e que estão assim 24 horas dedicadas a ajudar o outro, né? Isso é bastante comovente, né? Realmente a gente vê como o ser humano é solidário. É claro que dentro disso existe aqueles ainda mais embrutecidos que não se tocam. Mas quando uma tragédia está próxima de nós, a gente tem condições de fazer a nossa parte também, né? De alguma forma ou de outra ajudar. Então a resposta é essa: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada prova nova nessa existência um novo grau de perfeição, né? Então Kardec faz essa observação e os espíritos dizem principalmente: vocês só observam aquilo que enxergam, né? Aquilo que é material, né? É preciso esperar para ver o futuro, as consequências disso tudo, né? Porque assim como nós temos os desastres naturais, os tsunamis, a acomodação do planeta, nós temos desastres que nós temos que pensar se não são provocados principalmente pelo próprio homem, né? Então vamos nos aprofundar, vamos tentar entender melhor e dou aqui continuidade então para nosso debate de hoje. Márcia? Pois é, eu ouvi o Jorge falar, me veio a reflexão do quanto esse contexto acaba tirando todo mundo da zona de conforto, né? Levando todo mundo a uma reflexão totalmente diversa daquela que até então se tinha, às vezes. Até mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos com o contexto, tem familiares, tem amigos, né? Gente de longe do Brasil, do Rio Grande do Sul, da outra ponta do Brasil, entrando em contato com o Sul, né?
de amigos, de pessoas queridas aqui, envolvidas com o contexto, e pela simples solidariedade de perceber que o irmão está passando por necessidades mais graves naquele momento e necessitam realmente de um olhar diferenciado por todos, né? Então a gente percebe como o Jorge coloca essa questão assim da solidariedade que se mobiliza nesse momento, o quanto esses contextos dolorosos, aparentemente aos olhos do mundo, quando a gente observa por um viés puramente físico, material, né, como esses contextos têm um pano de fundo, têm um panorama espiritual muito mais abrangente em termos de crescimento moral, inclusive, sensibilidade despertada em cada alma de uma forma diferente, né? Então, é claro que a gente percebeu na mídia, durante esse contexto todo, algumas pessoas às vezes equivocadas em seus pensamentos, trazendo abordagens frias, né, até trazendo questões de cunho político, uma discussão assim totalmente irrelevante para esse momento de dor, né, e a gente vê a limitação de algumas pessoas ainda, né, a pequenez humana ali que muitas vezes carece. Eu até lendo uma matéria lá onde o indivíduo acabou dizendo que esse pessoal do Sul tem que ser todo soterrado em água mesmo, né, uma animosidade, uma divergência ali, pura política, né, e a gente vê ali, naquele momento me veio a reflexão, gente, essa alma precisa muito mais de preces minhas do que aquelas pessoas que estão deixando o corpo às vezes ali naquela tragédia e estão saindo muito bem de um contexto doloroso, porque a gente já consegue ver um panorama diferenciado da vida e a continuidade da vida, né, e essa alma ali soterrada na pequenez humana, né, no equívoco de pensamento e sentimento ainda, quanta dor às vezes plantando para sua caminhada, né? Enquanto um se libertando por resgates, por reestabelecimento de questões muito individuais de cada um com Deus, por uma necessidade de evolução num panorama maior, muitos se libertando e outros se aprisionando em sua pequenez ainda mais, né? Então, realmente, esse contexto todo leva a muitas reflexões para que a gente possa avaliar tudo o que está acontecendo para nós termos uma referência de como nos situar nesse processo, né? Qual é o meu papel nesse processo? O Jorge falou em esclarecimento, a Márcia falou em reflexões, que outros esclarecimentos, reflexões, uma situação dessas pode trazer, Diógenes? Pois observando tudo o que está acontecendo, a gente percebe como é importante, né, a gente refletir nas reações das pessoas diante desse processo, né? Como a Márcia estava falando, pessoas com a sua pequenez ali, totalmente com falta de empatia, isso não são nada mais do que algumas revelações, né? A gente vai observando que tem pessoas que realmente começam a fazer saqueamentos, né? Pessoas saqueando farmácias, hospitais, infelizmente a gente tem isso. Mas a gente vê outras revelações de pessoas que elas mesmas se surpreendem com o próprio comportamento delas. Um rapaz deu uma entrevista dizendo assim, nossa, foi uma impulsividade que eu tinha e eu saí correndo para salvar e eu só fui parar para pensar no fim do dia, tudo que eu tinha feito. E eu nunca fiz isso na minha vida. Então, é um despertar do sujeito, infelizmente, diante da dor. Né? Então, nesse momento, é uma reflexão que a gente precisa fazer, o poder que a dor tem de se transformar em amor. Né? A dor sendo transformada em amor. Viktor Frankl fala sobre isso, Emmanuel já falou sobre isso, que muitas vezes o amor se revela na dor. E como isso tem acontecido, né? E a gente entende também quando vem Jesus e fala, né, que bem-aventurados são os aflitos. Porque é um momento de transformação, é um momento de muita reflexão, apesar de muito sofrimento, mas é um momento de muita reflexão, onde a gente começa a trabalhar inúmeras questões, tanto aqueles que estão envolvidos diretamente com a dor, que perderam muitas coisas, né, que perderam entes queridos, mas também os que estão envolvidos, os que estão lá dando a mão, os que estão resgatando, estão trazendo vários, como é que eu vou dizer, vários movimentos bélicos ali para poder auxiliar, ajudar. E algo bastante interessante também, a gente está vivendo um momento no Brasil de muita polaridade. E hoje a gente vê ambos os lados se ajudando, porque se a gente parar para pensar, só o Estado não dá conta, e só o lado privado também não. Então a gente vê duas mãos dadas
buscando pela solidariedade, né, pela ajuda, sendo que passaram anos ali se degladiando, e um achando que um é melhor que o outro, que um é mais importante que o outro, que a minha ideologia funciona, a tua não, mas ali a gente vê todo mundo de mãos dadas ali nesse auxílio. Então, é uma mensagem que esse momento traz para a gente refletir muito, né? Para a gente entender, assim, qual é a oportunidade que nós estamos tendo neste momento, né? Uma oportunidade profunda de reflexão e de mudança, né? De comportamento, muitas vezes. Eu acho que é bem isso aí que vocês falaram. É bem isso aí que vocês falaram. Tanto que o Diógenes destaca esta aproximação que existe entre os polos, tão antagônicos, tão afastados como a gente tem observado, e quando alguém mantém esse discurso, fica tão fora da sintonia que é facilmente perceptível, como a Márcia destacou na sua fala. É bem isso. Quem vem dar um discurso diferente, toma uma posição diferente, está na contramão. Está fora do contexto, não foi ainda atingido pela própria mensagem. Aí vem a questão do esclarecimento que o Jorge falou, das reflexões. Eu anotei aqui o que disse o Diógenes, né, um despertar pela dor, e a gente poderia retomar temas que já discutimos aqui, já tratamos aqui. A própria importância, a finalidade da dor, do sofrimento, dentro daquela questão, dor e sofrimento são bênçãos, são castigo? Não, são oportunidades. São oportunidades. Eu penso que em qualquer situação, todos teremos oportunidade. Nas nossas tragédias individuais, nas nossas tragédias pessoais e nesses enlaces, né, e nesses fenômenos coletivos. Nesses fenômenos coletivos. Tem uma observação aqui que a espiritualidade faz, na resposta já à questão 738, até me adiantando um pouquinho, o Jorge começou pela 737, né? É quando Kardec pergunta se Deus não podia empregar outros meios, né, que não fossem esses, para levar esse despertar, né, a população, as pessoas, ao ser humano de uma forma geral, E a espiritualidade responde, sim, mas Deus já emprega isso todos os dias. As lições de Deus não estão apenas nesses momentos de grandes desastres coletivos, né? Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aquilo que tantas vezes nós falamos aqui, nós somos fruto das nossas escolhas. E esta oportunidade a gente tem no dia a dia das nossas rotinas e também quando somos desafiados para as nossas provações, para os nossos desafios e para fenômenos como esses que estão acontecendo. O homem, porém, continua respondendo à espiritualidade, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que seja alertado, seja alertado. E eu escrevi uma observação quando estava examinando essa resposta. O homem se esquece de Deus. Uhum. Quantas vezes a gente acaba sendo sacudido e aí é que percebe que estava esquecendo de Deus, estava saindo da rota, estava saindo do caminho, né? E quando é que o homem esquece de Deus? Quando ignora a própria natureza, e aquilo que também o Jorge falou. E quando é que ele lembra de Deus? No momento da dor, no momento do sofrimento, da aflição, né? Do temor. Então, o homem esquece Deus quando ignora a própria natureza, não dá à natureza o tratamento necessário. E aí a gente poderia entrar, e claro, né, é um assunto inevitável para agora, ou para outro momento, ou para todos os momentos, a questão da prevenção, a questão da preservação da natureza. Quando o homem se impõe sobre o seu próximo pelo poder, pela força, pelo ter, pelo status, por tantas coisas, né, que acabam estabelecendo uma relação com o seu próprio próximo ou com a natureza de uma forma inconveniente, inadequada. Né? Então são reflexões que realmente estas situações nos levam. Todos nós temos experiências de pessoas que direto ou indiretamente foram atingidas pela enchente. Eu tenho uma família de amigos que teve que ser socorrida pelos helicópteros no momento lá na primeira semana. E foi até escrevi no próprio diário sobre isso, com a permissão dele,
meus amigos aí de muito tempo, fiz um resumo do relato da situação que a família viveu. Ele, a esposa, 3 filhos pequenos, 2 filhas e um filho, ficaram ilhados numa casa aqui no Rincão dos Minelos, aqui em Itaara. Foi um dos primeiros casos que nós tivemos, até com repercussão na mídia de todo o Brasil, helicóptero chegando lá para fazer o resgate. Aí a esposa dele, a filha mais velha, com 11 anos, vieram no helicóptero. O filho menor de 10 e a outra menorzinha ainda de 7 anos se apavoraram com aquele quadro e não vieram. Qual foi a alternativa dele? Ficar dentro da casa, vendo a chuva, vendo a água subir. E aí já sem comunicação, sem energia, sem esperança. Até que eles acabaram sendo salvos também por uma ação terrestre de amigos e de instituições. E isso foi dramático. Aí eu perguntei para ele, mas o que sobrou disso tudo? Muitas lições. Primeira delas, valorização da família. Valorização dos amigos. Valorização das coisas imateriais. Em tudo há lições, ficam lições. E é dentro dessa linha que o Espiritismo nos coloca, né, que nós estamos acostumados a perceber aquilo que os nossos olhos físicos veem, né? E aqui, nessa questão ainda, na questão 737, os Espíritos colocam, né, que certas tragédias ou certos flagelos, eles aceleram o progresso da humanidade até em séculos, porque causam uma reflexão profunda, né? Então nós temos que entender que realmente nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo ainda muito materializado, né? E que a única forma de nós escaparmos dessas tragédias, né, é nós evoluirmos e encarnarmos em mundos melhores, né, mundos menos materializados. Mas para isso nós precisamos também nos desmaterializar. Não que não seja importante as coisas materiais, porque nós precisamos delas, né? Mas o valor que nós estamos dando hoje ao que é material é muito maior do que aquilo que nós não enxergamos com os olhos físicos, né? Emmanuel nos coloca que tudo aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos está morto ou está morrendo, né? Não é algo real, né? O real é invisível aos olhos, né? Como diz no livro Pequeno Príncipe, né? Então nós precisamos nos voltar para dentro de nós, nos voltar para as coisas que realmente interessam. Não que tragédias como essa não nos toquem, Sim. não nos sensibilizem, não nos tragam lições, que é o mais importante, né? Mas nós juntos precisamos entender. A gente fala muito do que está acontecendo, mas não existe outra forma. Como diz Kardec, a lei de destruição acontece. Tudo que está aqui, todos nós vamos desencarnar, né? Seja individualmente ou coletivamente, nós vamos desencarnar. Então, o importante nesse momento é a gente tirar as lições e também fazer observações sobre o que o homem está fazendo, né? A parte do homem que o homem está fazendo para evitar tragédias como essa, né? Porque hoje, com o desmatamento, com o efeito estufa, né, o deslocamento das águas, né, através do céu, essas correntezas, elas se formam em lugares específicos, como se formou agora aqui no Rio Grande do Sul, amanhã vai se formar em outro lugar, né? Então, assim, é preciso. Eu estava lendo, 1 hectare de floresta, ela consegue absorver 30 toneladas de CO2, né? Nós estamos num processo de desmatamento acelerado, né? Num processo de assoreamento dos rios também, né, muito grande, né? Então, assim, nós precisamos entender o que está acontecendo para podermos prevenir, porque senão nós vamos ficar repetindo tragédias, né? Então, isso também serve como lição para que a gente faça essa reflexão. Quando o Vicente falou que o homem está esquecendo de Deus, né? O ser humano está esquecendo de Deus, eu estava pensando assim, mas quando ele lembra, ele ainda duvida. Né? E tem muitos que ainda quando lembram, duvidam. Né? E é compreensível, né? Porque quando a gente está diante de uma dor profunda, a gente está com uma dor emocional tão grande que é compreensível a gente até chegar a esse ponto de querer duvidar, né? Mas, olha só,
eu observando isso, me parece, e é a ideia que eu tenho, que a humanidade está num processo de psicoterapia. Começou um processo de psicoterapia, porque a gente está saindo num período de provas e expiações para entrar no período de regeneração. Isso. É como se Deus dissesse, olha, vai ter que ir para uma psicoterapia. O que acontece no processo de psicoterapia? Quando o paciente procura, ele vem munido de dor, munido de angústia, né? O Jorge pode me ajudar nesse sentido aí também. Ele vem munido de dor, munido de angústia, ele não está bem, não está legal. Só que o que acontece? Quando tu começa a desenvolver o processo de psicoterapia, vai ter que tocar em algumas feridas, vai desconfortar, muitas vezes essa pessoa fica pior ali, né? Dá uma, como é que é, Jorge? Dá uma bagunçada, né, no processo ali. E qual é, o que normalmente não, mas é o que acontece com alguns? Saem da psicoterapia. Como eu já ouvi assim, nossa, eu procurei psicoterapia para eu ficar bem. Mas eu cheguei lá, voltei chorando para casa, fiquei angustiado, pensativo, fiquei mal. Então eu digo assim, mas então, de alguma forma, estava funcionando. Porque se te desconfortou em algum sentido, porque tu estava numa zoninha de conforto. Só que tu não pode duvidar do psicoterapeuta. Tu tem que confiar no processo. Então é assim, é que nesse momento muitos podem estar duvidando do nosso psicoterapeuta, desde que nos colocou num processo de psicoterapia, onde as coisas estão sendo provocadas, machucadas, cutucadas, né? E quantos nesse momento querem sair da psicoterapia, querem desistir, não querem continuar, não querem parar para pensar nisso. Mas a gente tem que entender que tudo é um processo, como diz Chico, tudo passa. Né? Eu gravei muito essa frase do Haroldo, que ele diz assim, o sofrimento tem data e hora marcada para acabar. Então tenhamos calma, né? Resistimos um pouco mais, como diz aquele texto do Momento Espírita que tem no YouTube, né? Resistam um pouco mais. E a doutrina espírita, ela, como disse no início, né, ela não vai anestesiar a dor, mas ela evita o desespero. Porque dá um sentido. Dá um sentido maior, nos dá a compreensão. E quando nós iniciamos um processo de cura, é como se alguma coisa que está no fundo, na água, é mexido, e aquilo vem à tona, e muitas vezes nos faz mal, né? Nos faz mal perceber isso. É natural que aconteça isso. É orgulho ferido, né, humano, Jorge? humano. É orgulho ferido? Como assim exatamente. Deus tá mexendo no contexto que estava todo organizado? Estava quieto. Né? Estava quieto, mas não estava resolvido. Então aí vem as consequências que acaba de maneira inconsciente, muitas vezes nós tomando atitudes que nem nós às vezes sabemos por quê. Mas se nós deixarmos tudo isso mal resolvido, nós nunca vamos conseguir superar, né? E a psicoterapia é um processo lento, né? Sim. Assim como o espiritismo também, é um passo a passo que nós vamos começamos a entender e vamos mergulhando e vamos percebendo o quanto ele é profundo, o quanto ele é importante, mas isso é no decorrer do tempo. É verdade. Tem aqui, Márcia, a questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Com certeza, né? Quantas mudanças ao longo da história civil por conta de movimentações geográficas em razão justamente da natureza atuando, né? Indo na mesma toada que estava se falando da questão da vibração, o quanto a evolução do indivíduo espiritualmente, em termos de vibração, o quanto isso impacta na natureza também, fazendo com que esses processos, colaborando para que esses processos aconteçam, né? Então, de certa maneira, a evolução do homem o coloca numa situação de sintonia com a própria matéria física que o envolve, para que as coisas se acomodem à medida, no contexto que precisam se acomodar, né? O quanto a agricultura se beneficiou, né, ao longo da história, com relação a essas movimentações também. O Nilo é um exemplo, né? As águas que fertilizavam as várzeas. Exato. A flora, a fauna migrando, essas migrações, a possibilidade de movimentação. O que acontece, talvez, e ainda não se sabe ao certo, no fundo do mar, né? Quanto mistério resguardado ainda na natureza que o homem desconhece, né? Então, certamente, Deus tem suas razões para atuar da maneira como atua, e muitas das consequências daquilo que está posto aí para nós hoje, temos que ter a grandeza de admitir que
é consequência de nossas próprias atitudes, né? Nossa pequenez ainda, como a gente fala seguidamente, e nossa dificuldade de lidar com toda a terra, com toda a vida, com todo o potencial que Deus nos coloca à mão, de maneira saudável, de maneira equilibrada, né? De maneira a movimentá-la sem excessos, sem maldade, sem ganância, né? Então o homem ainda, infelizmente, tem uma visão um pouco limitada, mas isso está mudando, certamente está mudando, e já não é mais a maioria, né? E a gente vê nesses contextos aonde o povo se une para se ajudar, é a pequena minoria, né, aquela pequena parcela que está indo na contramão, né? A grande maioria faz muito alvoroço no bem nesses momentos de dor, e é aí que a gente começa a perceber que realmente o bem, ele é mais forte que toda essa potência negativa que está posta aí e que só faz mais barulho no decorrer dos dias. Tem uma resposta da espiritualidade na questão 741, que é longa, não vou trazê-la toda aqui, até porque nós estamos encerrando a nossa primeira parte, mas que reafirmam tudo o que tu disseste. Quando no meio na segunda frase eles dizem o seguinte, a pergunta de Kardec, né? Kardec faz aquela pergunta que a gente já trouxe aqui, já discutiu quando a gente também tratou da dor e do sofrimento. Quando ele pergunta, é permitido, né, ao homem, ao ser humano, né, minimizar, fugir, né, das suas provações, né, dos seus problemas, das suas dificuldades, e aí a gente comentou, inclusive, a resposta que a espiritualidade deu, e que é semelhante a esta aqui, ó. É dado ao homem conjurar, né, é o termo que o Kardec usa. Ou evitar. 1857, conjurar, evitar, prevenir os flagelos que o afligem, e aí a resposta, em parte, não, porém, como geralmente o entendem. E aí a resposta que a Márcia deu, que eu tinha inclusive acentuado aqui nesta frase. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Nós somos responsáveis, tá, pelo que hoje está acontecendo. Tá? Então, voltamos à questão original. O que nós estamos fazendo? O que nós precisamos fazer? Quanto vem isso como uma ação direta de Deus, ou apenas a consequência daquilo que nós praticamos de forma ainda incorreta, de forma ainda indevida. Que cedo ou tarde vai trazer consequências. Né? Com certeza. Kardec era um questionador, né? Ele não se contentou com as respostas da espiritualidade ali, ele foi aprofundando mais. Tem uma que é anterior, que ele pergunta assim, ó, mas tudo bem, né? Até aí tá compreendido. Mas e esses flagelos? O homem de bem sucumbe nesses flagelos também, da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Vamos discutir. E aí Kardec aprofunda, né? Essa é uma ótima questão para a gente retomar o nosso despertar espírita. A teoria a gente entendeu, mas é justo os de bem também sucumbirem? Eu vou pedir que a Márcia repita esta pergunta, esse questionamento que Kardec fez à espiritualidade, né? Na retomada do nosso despertar espírita na sua edição de hoje. Vamos ao intervalo que é bem rapidinho, a gente já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, esse nosso momento de estudo, de partilha da doutrina através dos seus diversos temas e vários enfoques. E, na sua grande maioria, muito próximos da nossa realidade, que é o que a gente quer, né? Compreender, interpretar a doutrina espírita de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com as nossas possibilidades e necessidades de aprendizado. E com as nossas limitações. Com as nossas limitações, sempre. Márcia, poderias fazer a gentileza de repetir a pergunta que encerrou? Eu faço questionamento para vocês. Isso. Então, a gente vinha num questionamento de Kardec, né? Kardec questionando ali se Deus poderia empregar outros meios para resolver esse contexto, se não os flagelos. Ele também pergunta se seria lícito ao homem afastar esses flagelos, e ele vai questionando, e a espiritualidade respondendo. E aí tem um determinado momento que ele pergunta assim, tá, tudo bem, mas nesses flagelos o homem de bem também sucumbe, da mesma forma que o perverso. Isso é justo? É justo, Jorge? Olha, isso que os espíritos respondem é muito interessante, que nós temos um olhar só para os corpos, né? Nós estamos olhando apenas a matéria, né? Isso é muito mais profundo. E aqui no final dessa resposta, aqui tem muito interessante, diz assim, a espiritualidade responde, nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles não são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. Quer dizer, durante a guerra os uniformes se rasgam, mas o general tem o cuidado muito mais cuidado com o soldado do que com as vestes. Ou seja, Deus, que é Pai, está vendo o nosso futuro, né? Está vendo as consequências do que isso vai ocasionar para o nosso progresso. Então ele não está preocupado com as vestes, ou seja, com os corpos, mas sim com os espíritos que somos, né? E as consequências disso em benefício de nós mesmos, né? Porque quando nós estamos fora do corpo, aqui diz, nosso olhar já é totalmente diferente, sendo o homem de bem ou não. Tá, e Kardec diz, ele segue, né? Tá, entendi isso, tudo bem, temos que olhar para o espírito e não para a matéria. E ele segue questionando. Mas devido a isso, as vítimas desses flagelos, acaso deixam de ser vítimas? Ele segue questionando, né? E é aí que tem uma resposta muito interessante e a mim me consolou bastante. É verdade. Porque amplia mais a nossa visão para o contexto. Mas devido a isso, as vítimas desses flagelos, acaso deixam de ser vítimas? E aí ele segue respondendo, né, na mesma toada, se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, atribuiríamos menos importância a ela.
Ele faz uma referência novamente à importância da vida espiritual. Mas, para mim, a chave está aqui, ó. A única diferença é que nos flagelos parte um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de forma a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis nada mais nos pareceriam que tempestades passageiras no destino do mundo. Ele vem conectar com a necessidade de retorno de cada um de nós. Se for nossa hora de partir, se for o momento desse retorno, e cada um individualmente tem essa relação com Deus, com relação à sua caminhada evolutiva, a necessidade de retorno, a pátria espiritual, né, o crescimento individual de cada um na reencarnação. Se cada um de nós, nessa relação, tivéssemos a consciência de que, chegado o instante de retorno, a espiritualidade também propicia os meios para que esses contextos aconteçam, sem a necessidade que uma mão haja delinquentemente no processo, uma mão humana, sem a necessidade que o meu irmão delinqua para que eu possa retornar à pátria espiritual. Os próprios flagelos destruidores se organizam desses retornos à pátria espiritual. E aí vem a espiritualidade e pergunta: que diferença faz você desencarnar individualmente ou num agrupamento, num fenômeno natural que está acontecendo, seja por conta de consequência de contextos individuais ou coletivos da humanidade? O fato é que está acontecendo aquele contexto. E se a lei de Deus é justa e se você está naquele contexto, vem a espiritualidade nos clarear um pouco mais a visão para isso. Que diferença faz você partir ali num acidente de trânsito ou lá naquele contexto, onde uma grande maioria está retornando junto? Né? Então, começamos a compreender um pouquinho. E nessa questão, Márcia, se me permite, ainda tem outra observação que eu achei até que tu ia tocar, agora eu vou tocar nela, que é muito importante, que fala da questão da reencarnação, né? Que é um pilar da doutrina espírita, que nós sempre tocamos aqui de alguma forma quando nós estamos conversando. Aí a resposta é o seguinte: essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberes suportá-los sem lamentar. Isso, suportar sem lamentar, quer dizer o quê? Fé em Deus. O bem sofrer, né? O bem sofrer. Acreditando que tudo que acontece é para o nosso bem. Acaba sendo para a nossa evolução. Né? Então não é um momento de desespero, de desesperança, né? De revolta. É um momento de solidariedade, é um momento de ajuda, é um momento de amor ao próximo e fé em Deus. Sabendo que tudo que está acontecendo está dentro das previsões divinas também. E se a gente, a pergunta a se fazer: você acredita em Deus? Né? Você acredita em Deus? Você acredita que existe uma inteligência suprema coordenando tudo? Bom, a partir daí, isso já nos traz uma compreensão muito grande que nós não estamos jogados numa arena de leões. Que punições e castigos não fazem sentido. Então, apesar da dor, apesar da angústia, tudo que está acontecendo tem um propósito, e um propósito bom para cada um de nós, né? Seja pela observância do exemplo, ou seja por vivenciar a situação, mas a gente percebe que tudo está interligado e a gente está aprendendo todos juntos nesse momento. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu acredito que existe um soberano, uma inteligência suprema, então ele não pode falhar nos seus projetos, nos seus planos. Então, talvez onde a gente enxergue injustiça, onde a gente enxergue um erro, uma punição, um castigo, isso é uma percepção limitada da gente, de cada um de nós. Mas a gente precisa buscar, né, por essa compreensão. Como o Jorge falou, acho que no último programa, né, acho que foi tu que falou, Jorge, busque pela verdade antes que a verdade vos surpreenda. Né? É bem isso mesmo. Tem um livro, Edivaldo Franco, Psicografia de Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, no capítulo 4, Confia e Age. Tem um trecho bem interessante que eu gostaria de trazer aqui, que fala o seguinte: há um inevitável avanço do progresso que não pode ser estancado. Ou seja, o progresso ele é obrigatório, a evolução é obrigatória. Então, aqueles que teimam em não acompanhar, né, infelizmente vão sofrer, né, as penalidades.
Na aparente balbúrdia, na confusão, na anarquia e no pandemônio em que se transforma a observância das leis, ainda aí ocorre o trabalho em favor da ordem. E aí eu trago aquele processo da psicoterapia. Ainda que as coisas estejam bagunçadas, gerando desconforto, né, trazendo a sensação de que, poxa, não está dando certo, está piorando, calma. Isso é um processo de mudança. É igual quando a gente vai fazer a mudança do nosso quarto. O quarto não tá legal, tá bagunçado, não tô gostando dele. E aí eu resolvo fazer uma geral no quarto. É óbvio que eu não vou fazer uma geral no estalar de dedos. Eu vou ter que bagunçar ele muito. Suja a poeira debaixo da cama. Nossa senhora, eu vou tirar gatos e lagartos de dentro do quarto. E se vem alguém e abre a porta naquele momento, vai olhar assim, meu Deus, que quarto é esse? Como que pode ter um quarto desse? Calma, respira um pouquinho. Que amanhã de tarde, no máximo amanhã de noite, tu vem aqui de novo. E daí quando a pessoa retorna, o quarto tá limpo, tá bonito, tá arejado. Então, depois da tormenta vem a bonança, né? Aquele pensamento que eu gosto muito de ouvir. O avanço é inevitável. Olha em derredor e verás o progresso de toda a ordem manifestando-se. O átomo que foi usado para destruir cidades e vidas japonesas é também utilizado para salvar existências preciosas. O veneno que mata em doses específicas aumenta as possibilidades de vida em outras circunstâncias. Então, ou seja, onde muitas vezes a gente enxerga o que pode ser negativo e ruim, está servindo como um remédio, a depender da enfermidade que tem. Sem dúvida. E do uso que se faz, né? E do uso que se faz. A diferença sempre será a dose, né? Dose. Entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Eu gostaria de fazer uma observação, porque esse é um programa que a gente tem percebido, está sendo assistido por espíritas, estudiosos, e pelo menos no meu caso, eu tenho certeza que sabem muito mais de espiritismo do que eu. Por pessoas que, por curiosidade, estão nos acompanhando, por pessoas de outros credos que também estão nos acompanhando. E aí eu fico pensando, o que essas pessoas, né, estarão também imaginando, pensando nessa hora. Eu fico imaginando o que elas estão pensando quando nós estamos aqui tratando de algumas questões como essa. E esta é uma questão muito delicada, não é? Poderá até que se diga, mas vem de novo vocês espíritas buscar conforto, consolo, explicação para tudo. Mas não somos apenas nós, adeptos da doutrina espírita, que buscamos a doutrina por uma ou outra razão, cada um tem as suas origens e os seus motivos. Mas esta é uma lição que está desde o início do processo da própria criação e das mensagens de Jesus. E aí, né, eu recolhi um discurso profético de Jesus, não é da doutrina espírita, não é do livro dos espíritos, não é do evangelho, não é das obras básicas, né? É um discurso em que Jesus afirma, e está em Mateus 24, capítulo 24, versículos 6 a 8. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Discurso profético de Jesus nas anotações de Mateus. Que depois Kardec, de uma forma, traz também para Gênesis, né? Capítulo 18, item 5. E um dos maiores desafios do período da transição está relacionada à educação. Educação. Tá? Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bens. Homens de bens. Educação, tá? Para transformar pessoas em pessoas de bem, tende a fazer homens de bem. Esse é um comentário de Kardec, a questão 917 do Livro dos Espíritos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que na verdade, esses são ensinamentos que estão colocados há muito tempo para as pessoas de uma forma geral. Kardec teve a grande felicidade, a grande missão de codificar, de reunir estas mensagens, de transformá-las
em ensinamentos que são bem mais práticos e mais fáceis de serem entendidos. Mas tudo passa por isto, né, que é da nossa própria herança e da nossa própria condição. E toda a diferença se faz no conceito que se tem do nosso tempo de vida. Porque é isso. Claro que choca quando a gente se depara hoje com fatos, com imagens, a gente está toda hora recebendo, os nossos celulares estão lotados, né, de informações, de novas mensagens. Olha aqui, viu essa aqui, como é que... Né, a situação aqui que é tal e qual pessoa vivenciou, claro que isso nos choca. Ninguém, como disse o Jorge, está anestesiado para isso. O nosso esforço é compreender o que cada evento significa dentro do quê? Do nosso contexto de imortalidade. Nossa vida não é só agora esse tempo que nós estamos aqui. E para mim isso faz toda a diferença. Porque se a gente acha que nós viemos para cá para viver do berço ao túmulo, ok. Então nós estaremos sujeitos às mais diversas catástrofes, desastres, né? Para as quais não encontraremos nem explicação, e nem conforto, e nem esperança. Se a gente tem a consciência de que esse nosso período de agora é um tempo muito curto no nosso processo evolutivo, bom, então tá, então eu sou capaz de compreender por que isso acontece. Aliás, uma outra pergunta muito comum que a gente ouve, mas onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Deus estava onde sempre esteve. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O porquê? Quando a pergunta é para quê? Para quê? E tudo tem uma finalidade. Basta que a gente se debruce a buscar a resposta dentro desta visão. Nós somos seres imortais. Estamos de passagem para aprender, que cada um possa melhor aprender a sua lição. E às vezes ela é bem dura mesmo. Bom, é importante... colocação do Vicente, é importante também a gente falar aqui um pouquinho sobre a lei de destruição, que nós estamos falando bastante sobre as questões espirituais, porque somos espíritos imortais, mas nós precisamos sim valorizar o nosso corpo físico. Sem dúvida. Né? Nós temos como obrigação mantê-lo o máximo de tempo possível aqui na Terra para aproveitar bem essa encarnação. Então, por isso, Deus nos deu o instinto de conservação. Né? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente não olha para os dois lados, né? Nós temos esse instinto natural de conservação e precisamos aproveitar o máximo o tempo que nós estamos aqui na Terra. Então, não é que o espírita não se importe com o corpo. O corpo é o nosso instrumento de trabalho e nós precisamos, sim, preservá-lo. Agora, a Deus cabe saber o momento que nós vamos ter que deixá-lo. Todos nós teremos que deixá-lo. Né? Isso faz parte do processo. E essa questão do sofrimento também de nós, seres humanos, né? É entender que muitas pessoas estão passando um processo de luto, né? É um amplo processo de luto, né? É um luto coletivo que o Estado está passando, porque estão sofrendo a perda de muitas coisas, né? E perdas de sonhos, de pessoas, né, importantes na vida. As próprias casas, projetos de vida, tudo. Meu Deus, imagina o quanto isso deve ser dolorido, né? Mas a gente ouve também, quando a gente perde um ente querido, a gente vê uma situação dessa assim, mas por que tu tá triste? Tu é espírita? Tu não compreende tudo isso? Né? Mas antes, nós somos humanos. E o humano sofre, ele vai chorar. O luto é um processo saudável, né, Jorge? O luto é necessário, o luto é um processo saudável, porque é uma parte de ti que sai dali. E como que tu não vai sentir isso? Tu sente. Só que vem no processo da compreensão da perda. É a compreensão da perda. Exatamente. É aí que está a grande diferença. Sim. Quando a gente se revolta, quando a gente não aceita a perda, quando a gente acha que a vida perdeu o sentido, aí sim. Aí a gente está amarrado naquele processo e a gente pode entrar em sofrimento triplo. Mas quando a gente compreende o sentido da perda, o luto vai sendo ressignificado, não é que a saudade não vai existir mais, não é que a gente não vai sentir falta, de repente a gente está olhando um filme, uma coisa, lembra, chora, se emociona. Nós somos seres humanos. E é isso que a doutrina espírita nos traz também, né? Nós não somos robôs. A gente precisa da tristeza, precisa de viver a tristeza também. O que não acontece normalmente quando a gente adquire a compreensão que a doutrina espírita nos traz, nós não nos desesperamos.
Isso é diferente. Exatamente. O desespero significa realmente a total falta de fé, de aceitação, de revolta. Então, aprender a ressignificar a dor é um papel da doutrina espírita, que realmente, depois que a gente consegue compreender, a gente quer aprender mais, nós estamos aqui por isso, porque faz tão bem para nós, né, a compreensão da doutrina espírita, que tudo que a gente quer é estimular que cada um das pessoas que estão aqui nos assistindo possam mergulhar, beber da fonte e buscar, né, nas palavras da doutrina espírita de Kardec, na literatura básica e tantas outras obras importantes, a compreensão maior. A compreensão, ela não te blinda para a dor, né? Ela te possibilita, né, ferramentas adequadas para que você lide com ela, né? Então, não é um anestésico. Exato, e não te tira a sensibilidade e nem pode tirar, porque senão tu não acessa sentimentos, sensações, percepções importantíssimas para a tua evolução, né? Como o Diógenes coloca muito bem. Né? Então, realmente é um processo. E essa questão do esclarecimento, que a compreensão te possibilita através da razão, como Vicente traz a questão de Kardec, né? O quanto esse trabalhador nos possibilitou uma compreensão diferente das coisas, sem trazer nada novo. Sim. Trabalhando com os evangelhos. Exatamente. Aquilo que está em todas as doutrinas, a partir dos evangelhos, apenas com uma elucidação diferente, a partir dos olhos daqueles que estavam com uma visão um pouco mais ampliada, a espiritualidade, trazendo uma reflexão diferente de cada contexto, para que aquilo pudesse se encaixar na nossa razão, e a partir daí nos servisse, né? Uma fé cega já não serve mais para muitos, né? O homem busca, a partir da evolução científica, tecnológica, em todas as áreas, busca uma compreensão racional dos fatos, do contexto, das coisas, né? Já não se brinca mais com a fé do homem assim, né? Então, uma crença não consegue simplesmente impor seu domínio sem que aquilo possa convencer de alguma maneira, cair num terreno fértil, aonde o questionamento já está posto ali a partir de todas as ciências que se tem, né? Então, por isso que o Espiritismo vem caminhando lado a lado com esse processo todo, porque vem se encaixando nesse processo de evolução científica também, né? O que se descobre em termos tecnológicos e científicos está de acordo com aquilo que a gente vai tateando ali no Espiritismo, e isso está nos servindo muito bem. Então, essa compreensão de todos esses fenômenos, apesar de dolorosos, nos possibilita lidar muito melhor com tudo isso, certamente, navegar melhor por essa turbulência toda e auxiliar aqueles que estão no mar ali caído, para que a gente possa também caminhar junto nesse processo. Eu ouvi o depoimento de um profissional de bastante experiência, que já lidou com situações, né, dramáticas as mais diversas, das mais diversas formas. E ele deu um depoimento agora recente de um fato que aconteceu agora aqui nesta enchente, aqui em Santa Maria, né, de uma família que não teve a oportunidade do socorro e que foram encontrados pai, mãe e o filho pequeno no meio, os três abraçados. Ele disse, olha, ao longo, depois de toda a minha experiência, com toda a minha experiência, eu não consegui suportar e desabei. Aquela cena ali vai me marcar para o resto da vida. 3 corpos abraçados. E ele me perguntou, como espírita, qual é a tua opinião? Se eu não tenho opinião. A emoção, o sentimento é pessoal, é de cada um, e eu, se eu tivesse visto, muito provavelmente, como você, teria desabado. Teria desabado também, ao impacto daquela imagem, daquela cena. Agora, o que eu posso te dizer? E eu me ponho a imaginar aqueles 3 espíritos abraçados, chegando num outro patamar da sua existência. Eles não ficaram ali, naquela imagem. Eles continuaram a sua existência. E a graça de Deus, a graça da fé, o que a doutrina espírita nos inspira, nos mostra, nos convence de forma muito racional, é que aquele abraço que tu viste e pelo qual tu desabaste, e eu teria desabado, não foi o momento final da existência deles. Foi uma passagem desta para a vida imortal. Voltaram juntos. Voltaram juntos. Voltaram juntos. E essa é a proposta, né, da doutrina espírita, a proposta de Jesus,
que nós não deixe de acreditar no ser humano, né? Porque em todos nós existe essa essência divina, e esse amor, cedo ou tarde, vai desabrochar. Enquanto mais nós facilitarmos isto, através de atos de bondade, de amor, de solidariedade, mais nós vamos viver de forma boa aqui na Terra, né? A doutrina espírita é maravilhosa, né? E ela vem colocar, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E dentro de momentos como esse, nós temos oportunidades, sim. Se não pudermos estar lá naqueles locais terríveis que estão alagados, nós podemos fazer uma prece, né? Nós podemos irradiar bons pensamentos para aqueles voluntários que estão lá, para aquelas pessoas que estão em sofrimento. Nós podemos nos solidarizar sempre com aqueles irmãos que sofrem. Afinal, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito nisso. E é vero. Wilson Paim, ele compôs uma música nos últimos dias, né? E ele autorizou que se reproduza. De repente a gente pode colocar no final desse programa para que isso, bem bonita, possa despertar aquela voz a maravilhosa, né? Muito oportuna. Muito oportuna a sua então, temos mensagem. autorização aí para divulgar. Tem uma frase da música que tu escreveu lá, tu lembra? Deus, a gente... não lembro agora, mas é uma frase de resignação muito profunda. Como ele começa a música. Bota no grupo ali, tu colocou pra nós. Como ele começa a música. Vamos pegar ela aqui. Mas vale a pena, né? Vai estar no final. Vai estar no final. Isso. Mas como tem artistas e trabalhadores, né? E cabe aqui a nossa reverência a essas almas que estão atuando à frente de todo esse processo, né? A gente viu alguns depoimentos de profissionais da área da saúde, da área da segurança, assim, eles estão esgotados já, trabalhando incansavelmente, horas a fio, né, nesse processo todo, que possamos também destinar as nossas vibrações para todos esses trabalhadores que estão lá na operância mais direta, né? O homem não pode deter a chuva, né? Mas ele pode tentar prevenir, evitar e minimizar os seus efeitos. Eu acho que esta é a tarefa que cabe, né, a cada um de nós e a todos nós de forma coletiva, até para compreendermos melhor esse momento, superar, né, e continuar a nossa caminhada evolutiva. Jorge, Márcia, Diógenes, para a mensagem final. Já estamos no limite do nosso tempo. Lembrei da frase, quer dizer, li aqui, né? Senhor, tua decisão é o que me basta. Olha, ele começa a música assim. Olha aí, ó, que profundo. Senhor, a tua decisão é o que me basta. É o que me basta. É uma demonstração de fé. De fé muito profunda. E é isso que nós precisamos. Confiar. É isso. Ficamos com essa mensagem. Tomara que tenha sido do agrado de vocês que nos acompanharam em mais essa edição do nosso Despertar Espírita, que fica aqui na certeza de que a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, possui uma estrutura dinâmica, com um conselho deliberativo, o presidente e 4 vice-presidências, sendo a primeira destinada ao Espiritismo, a segunda, destinada ao Lar de Joaquina, Ensino e Assistência Social, a terceira, destinada à Administração e Finanças e a quarta, destinada ao Patrimônio e Segurança, todas trabalhando harmonicamente de forma integrada, cada uma com diversos departamentos afins, onde se destaca o departamento de geração de rendas, formado pelos setores de arrecadação, tais como brechó, livraria, risoto, artesanato, alimentos, sócios efetivos e cooperadores, entre outros, todos destinados à sustentabilidade da instituição. Hoje, nossas despesas básicas são com o Lar de Joaquina e Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, que oferece 3 refeições diárias a mais de 120 crianças, além da folha de pagamento de seus funcionários. Graças à colaboração de muitos anônimos, as nossas atividades são viáveis. Espiritismo. Reuniões públicas espíritas. A temática abordada versa sobre as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendimento fraterno. O serviço de atendimento fraterno através do diálogo recebe fraternalmente a pessoa, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo suas dificuldades. Grupos de estudos.
Para participar dos grupos de estudos deve-se observar alguns requisitos. Ter interesse em estudos e pesquisas espíritas, frequentar regularmente por, no mínimo, 6 meses as reuniões públicas, da SEEC ou outra instituição espírita, participar de entrevista com membros do Departamento de Cultura Espírita da SEEC. Ter participado de curso de básico ou de introdução ao espiritismo na SEEC ou em outra sociedade espírita. Hoje o Lar de Joaquina possui uma estrutura dinâmica, com 2 coordenadorias. Uma de ensino, representada pela Escola de Ensino Fundamental Lar de Joaquina, responsável pela educação formal, e outra de assistência social, denominado Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, responsável pelas várias oficinas e de atividades educativas. As diversas atividades se desenvolvem através de projetos e subprojetos que atendem aos regimes apoio socioeducativo, onde se destacam a valorização da vida, com palestras formativas com o objetivo de auxiliar de certa forma no resgate da cidadania. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita aos alunos e familiares, com a colaboração de um grande número de profissionais voluntários que se acham envolvidos na orientação e realização das tarefas nas diversas áreas de atuação, além de estagiários e funcionários da entidade. SEEC Lar de Joaquina, 97 anos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.